Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma vídeo resenha sobre Modus Operandi. Modus Operandi foi a nossa leitura durante o mês de setembro com o Clube do True Crime. Se você quiser participar, é muito fácil, basta você ter 18 anos e se inscrever aqui no formulário que fica na descrição dos vídeos. Modus Operandi foi escrito pela Carol Moreira e Mabê Manafé, que para quem aí não conhece ou não está familiarizado com o nome das duas, elas têm um podcast do mesmo título do livro, que é Modus Operandi. Se eu não estiver enganada, o podcast delas é considerado o maior podcast de true crime do Brasil. E assim, eu acompanho desde a época da Bel Rodrigues, que foi bem lá no comecinho. Então, quando esse livro entrou para votação do nosso clube de leitura, eu já fiquei super empolgada, porque é um livro assim que eu estava com muita expectativa de estar lendo, muita vontade mesmo, porque eu admiro muito o trabalho das meninas e tudo que elas lançam, eu sempre tô de olho, tentando consumir. Aliás, estou morrendo de vontade de comprar o jogo de stop de Modus Operandi também. Nesse livro a gente tem 9 capítulos, sem contar a apresentação, glossário, lista de filmes, séries, livros e podcasts, crédito das imagens, bibliografia e índice remissivo. A diagramação desse livro é realmente muito linda, eu vou deixar passando aqui algumas imagens enquanto eu falo. Tem algumas páginas de cores diferentes, algumas diagramações, letras, enfim, é realmente um trabalho muito bonito e dá pra perceber que teve um tempo ali dedicado para deixar a experiência mais legal, mais atraente durante a leitura. Tem algumas partes que já vem grifada, como a gente já viu em outros livros de true crime, e eu particularmente gosto desses tipos de detalhes durante a leitura. E nesse livro a gente vai passar sobre diversos assuntos, todos no meio do true crime. Como é um livro que se propõe a ser um guia, a gente vai ter várias coisas abordadas aqui. Então a gente vai ter a questão policial, a questão judiciária, como que funciona um pouco do perfil psicológico, nomenclaturas, então é um sociopata, é um psicopata, tem esquizofrenia, o que é cada coisa. As meninas realmente vão dar uma pincelada sobre todos os assuntos para que você fique ali um pouco mais entendido sobre o tema, né, true crime, e não fique tão perdido, por exemplo, quando você for ouvir um podcast ou assistir uma série. E enquanto a gente é introduzido a esses temas, temos algumas ligações com casos que de fato aconteceram. Temos 20 casos citados nesse livro aqui, e todos eles têm algum episódio no podcast delas. Então, quando acontece isso, elas colocam um indicativo, como por exemplo esse daqui. Então fica muito fácil, se você leu um pouquinho aqui do caso e se interessou, basta você entrar no podcast delas aqui e ouvir o caso completo, né, com mais detalhes, para saber mais sobre o que aconteceu e etc. Porque, logicamente, por ser um livro de 400 páginas, não dá para elas se aprofundarem tanto em cada um dos temas, né? Muito menos nos casos, já que tem casos assim que são extremamente extensos e que levariam horas para estar falando sobre eles. Então, se fizessem isso no livro, o livro acabaria ficando ainda maior. E eu acho que, como é o primeiro livro delas ali, não era essa a proposta. É muito interessante como a Carol e a Mabê conseguiu trazer essa visão de true crime mais para nossa realidade. Então elas trazem diversos assuntos sobre o Brasil que muitas vezes a gente não ouve ou não está familiarizado, porque tudo que a gente consome normalmente é ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos em questão de true crime. Muitas vezes a gente sabe muito mais como funciona o sistema judiciário, a condenação e etc., como a pena de morte nos Estados Unidos do que aqui, por conta, né, desse contato com diversas séries e livros que falam sobre o tema. Por exemplo, eu mesma aqui na minha estante tenho pouquíssimos casos brasileiros, então o acesso que eu tenho ao que acontece dentro do nosso sistema é muito pouco. Então aqui é bem interessante que elas trazem mais essa abordagem, em específico a questão de polícia, eu não sabia que existia tantas assim como elas acabaram citando. Então é muito interessante que elas trazem esse olhar um pouco mais focado no Brasil em alguns aspectos. Outra coisa que eu gostei bastante, que vale estar citando aqui, é que elas conseguiram trazer a escrita de uma maneira muito leve e muito fluida, como se você estivesse realmente ouvindo o podcast. Apenas um detalhezinho, assim, que eu não gostei da escolha de narrativa delas, é que às vezes elas colocam alguma coisa tipo, você vai ver isso no capítulo 4. Daí, vamos supor, você tá no capítulo 7 e ele fala, se você não pulou ou se você pulou, volte pro capítulo tal. Isso eu não entendi muito ao certo, porque não é um livro assim que, olhando pelo glossário pelo menos, você dá a entender que dá pra pular capítulos, então eu não achei tão necessário assim essas referências de dizer quando que vai ser explicadas as coisas, sabe? Eu acho que num livro a gente sabe que algumas coisas vão ser explicadas mais pra frente e que a gente não deveria ter pulado. É diferente, por exemplo, do livro Casos de Família, da Ilana Casoy, que ele tem uma repartição do Nardoni e do Richthofen. Então, você pode ler primeiro o Nardoni, depois o Richthofen, ou vice-versa.
Daí eu acho que talvez seria interessante você destacar que algumas coisas vão ser esclarecidas no outro capítulo. Mas nesse caso aqui eu não sinto que daria pra mim ler um capítulo solto e depois voltar pra outro. Então eu não entendi por que dessas referências, sabe? Vai estar no capítulo tal, volte pro capítulo tal. Mas isso foi algo que não apenas eu senti, mas algumas pessoas do clube também sentiram. Outra coisa muito interessante do livro é que, assim como o podcast, quando a gente tá ali naqueles momentos de tensões, que acabamos de ler um caso muito, pesado, as meninas colocam umas quebras de humor, então algumas coisinhas assim mais leves pra descontrair e algumas curiosidades. Quantas curiosidades eu só não entendi porque algumas delas, não são todas, são algumas mesmo, são citadas no meio de um texto, então tipo a gente tá numa linha de raciocínio, daí tem uma curiosidade que não necessariamente faz parte desse texto, sabe? Ela é uma curiosidade que parece que foi meio que jogada ali e depois a gente volta à linha contínua do texto, então eu não entendi. Não são todos, alguns fazem sentido, por exemplo, aqui a gente tá falando sobre problemas mentais, né? Transtornos mentais, no caso. E daí cita, né, psicose, e daí aqui tem uma curiosidade sobre Bateman, que faz uma referência ao Norman Bates. Então, nesse caso aqui faz sentido, a gente não perde a linha de raciocínio, mas alguns, bem pouquinhos, mas eu acho relevante citar, acabam quebrando a nossa linha de raciocínio. E isso eu senti um pouco, mas eu acho que foi mais sentido pelo clube. Mas ainda assim, eu acho importante estar falando aqui. A gente consegue ver aquele toque da Carol porque tem diversas citações aí ao mundo de cinema, séries, cinematográficos no geral, o que acaba fazendo com que a nossa lista cada vez aumente mais. 2 títulos que foram muito citados aqui, mas não na questão cinematográfica, mas sim literatura, foi o Anatomia do Mal, do Harold, e também Eu Terei Sumido na Escuridão, da Michelle. Então, assim, se você gosta de pegar dicas de livros, de filmes, é muito interessante, séries também. E o mais interessante de tudo, que assim foi um ponto muito alto pra mim nesse livro, foi que você não precisa ficar que nem doido anotando todos os livros, porque no final eles dão aquela listinha ali pra você conferir, fazer o checklist de tudo que você assistiu, viu. Enfim, tem até algumas dicas de podcasts. Tem alguns títulos que são apenas em inglês, mas tem muita coisa em português que a gente pode estar tendo acesso. E já que eu citei Anatomia do Mal, já quero dizer aqui que eu, que recém acabei de ler Anatomia do Mal, consigo ver muitos aspectos que foram inspirados nele aqui em Modus Operandi. E isso, assim, não tô acusando ela de plágio nem nada, mas é que é realmente algo muito positivo, porque Anatomia do Mal é um livro super completo e que eu realmente amo, e ter visto esse livro aqui com um pezinho de inspiração nele foi muito gostoso. Dito isso, eu quero dizer aqui que Modus Operandi, ele cumpre com o que ele promete, que é ser um guia de true crime, ou seja, ele é realmente mais focado pro nicho mais iniciante, pessoas que não têm tanto contato assim. Ou, sei lá, você só ouve podcasts, mas você nunca leu um livro de true crime, não sabe como é a experiência. Esse livro aqui pode ser pra você. Ele é bem pensado mesmo nesse nicho. Não que se você já leu outras coisas, já viu muitos casos, você não vai se interessar. Vá sim. Mas o que eu senti, e outras pessoas também acabaram sentindo, é que se você já teve muito contato com true crime, alguns aspectos aqui, por exemplo, ler os casos, pode ficar repetitivo. Por exemplo, eu já li muito sobre o Ted Bundy, eu já li o livro dele com quase 1000 páginas, então ler aqui um trechinho sobre ele pode acabar ficando repetitivo. Mas ainda assim é um livro muito interessante para se você for iniciante, porque você ainda não sabe qual livro começar, qual caso você vai se interessar mais, para estar ali comprando, né, um volume único só sobre um caso isolado. Então aqui você conhece 20 para você se decidir qual caso aí você vai seguir daqui para frente. Ou se você acha que ler sobre um caso em específico é muito pesado, você só vai ler coletâneas. Então é muito bom para o seu primeiro contato, para você se entender como leitora de true crime. Logicamente eu gostei muito, ainda que eu tenha aí uma bagagem bem grande com true crime, mas eu realmente senti que em alguns aspectos não me prendeu tanto quanto eu gostaria, mas é porque eu não faço parte do nicho que é direcionado a esse livro, e tá tudo certo. Ainda assim eu fiz diversas marcações, não sei se vocês vão conseguir ver, então mesmo assim, é um livro que agrega bastante. A nota do clube foi 4 estrelas em ponto, sem tirar nem pôr. Algumas pessoas deram 5 estrelas, outras 4,5, e no fim a nossa média ficou 4. E a minha nota eu dividi em 2. Se você for iniciante no true crime, eu acho que vale a pena você estar lendo ele. E pensando num livro para iniciantes, eu daria 4,5 estrelas, porque eu acho ele muito completinho e ele passa realmente por todos os assuntos, dá uma ótima introdução ao tema e vai fazer você saber mesmo qual rumo você quer seguir depois nas suas próximas leituras,
fora essa questão de pegar recomendações de séries, de filmes e de próprios livros. Então, assim, vai aumentar ainda mais o seu repertório. Agora, pensando em mim, como uma pessoa que já leu outros livros, eu daria 4 estrelas, porque eu acho que a gente tem livros mais complexos e que foram menos cansativos para mim nesses aspectos de ver casos que eu já vi muitas vezes, sabe? Se eu tivesse tendo esse contato pela primeira vez com esses casos, provavelmente minha nota seria 4 estrelas e meia. Mas como eu já tive várias vezes contatos com eles, acabou realmente tirando um pouco da minha atenção. E por conta disso, eu dou 4 estrelas. Lembrando aqui que eu realmente recomendo demais esse livro, mas com essa questão, se você já leu outras coisas, não vá com tantas expectativas. Vai ter muita coisa nova, principalmente na questão do Brasil, mas é um livro assim que vai contar coisas que você já tá cansado de ouvir e tá tudo certo, porque ele é realmente direcionado para pessoas iniciantes. Mas se você é iniciante, eu recomendo super começar por esse daqui. Inclusive, esse livro aqui me fez ter a ideia de um vídeo que em breve vai sair do canal, que é livros que eu recomendo para iniciantes de True Crime. E assim, esse daqui eu super recomendo. E como é a proposta do livro, faz total sentido. Então, as meninas arrasaram nessa questão de trazer aí um guia de True Crime para iniciantes. E bom, por ser um livro que trata de tantos assuntos, não tem como eu vir aqui e tentar explicar para vocês um pouquinho sobre cada um deles, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo e eu vou acabar com a experiência de vocês. Então eu recomendo que você pause ali na parte que eu mostro o livro, veja o sumário, veja se tem temas de seu interesse para decidir aí se lê esse livro ou não. E bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.